Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Amém. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ou acompanhe aqui no telão da igreja, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Nós começamos hoje uma série de mensagens, que serão 6 mensagens sobre hábitos. Diga comigo, hábitos. Se nós não aprendermos na igreja sobre isso, nós vamos aprender lá fora. E infelizmente lá fora não se ensina como se ensina a palavra. Então durante 6 semanas, quantas semanas? 6. Quantas semanas, igreja? 6. Durante 6 semanas nós vamos falar sobre hábitos sobrenaturais. Tenho certeza que vai ser uma chave para muita gente, vai virar uma chave na vida de muita gente que está aqui em nome de Jesus, amém? Hoje nossa primeira mensagem, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Na semana que vem nós vamos ter que dar uma pausa. Já, pastor, mal começou, já vai ter que dar pausa? Sim. Semana que vem nós temos a ceia, e na ceia nós já temos uma palavra de Deus sobre o Salmo 23, e vamos continuar a nossa série de mensagens do Bom Pastor no domingo que vem. Mas na outra semana já vamos dar continuidade aqui nessa série de mensagens. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas no Senhor, porque é Ele quem me... Vamos lá. Posso todas as coisas... Vocês jantaram, almoçaram, tá tudo bem? Tomaram um cafezinho da tarde? Vamos lá, todo mundo junto. Vamos ler aqui então. Posso... Amém. Eu já começo declarando sobre a tua vida que você pode mudar a sua vida se você se propor a mudar os seus hábitos. John Maxwell, ele diz o seguinte: você nunca mudará a sua vida enquanto não mudar algo que faz diariamente. Einstein diz que o maior nível de insanidade de um ser humano é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Ter hábitos e querer resultados diferentes, não tem como. Ou seja, o segredo do sucesso na vida de um ser humano está nos seus hábitos diários. E eu estou bem convencido de que se quisermos ter crescimento, nós precisamos melhorar alguns hábitos. Vou dar alguns exemplos para você, porque eu sei que é muito difícil mudar alguns hábitos. Eu sei que é difícil. Eu, há uns anos, fui procurar uma ajuda na área de saúde. Está aqui a irmã, eu já vi, está ali. E quando eu procurei ela exigiu alguns exames. E quando eu fiz esses exames, foi constatado que eu precisava entrar numa dieta. Quem gosta de fazer dieta aqui? Deixa eu orar por você. Quem é que... Dieta, eu tinha que fazer uma dieta, por incrível que pareça, porque não tem a ver com peso, tem a ver com propósito. E ela me disse o seguinte: pastor, para resolver isso aí, você vai ter que entrar numa dieta. Você não vai poder comer açúcar. Quem gosta de açúcar? Quem não gosta, né? Não vai poder comer açúcar. Isso é chocolate, pastor Patrick. Isso é pudim do Johnny. Isso é tudo essas coisas aí, né? Não pode comer açúcar. Não pode comer gordura. Não pode comer farinha. Não pode comer... Morra, pastor. Mais ou menos assim para mim. Poderia comer proteína e salada. Tá bom, vegetais. E aí, associado a isso, eu tive também que fazer algumas atividades físicas. Pelo menos caminhada. E depois de algum tempo fazendo dentro desse propósito, eu emagreci 12 quilos. E quando eu emagreci os 12 quilos, isso me fez muito bem. Isso me fez muito bem. No momento da dieta, claro que é difícil, mas... eu não só perdi os 12 quilos, mas também comecei a me sentir melhor. Comecei a me sentir mais forte. Me sentia mais disposto. Aqueles que pregam o evangelho sabem muito bem que quando acaba um culto como esse de domingo, nós estamos um frangalho. Alguém diz, mas como? Vocês nem fizeram força? Verdade, não dá para entender isso. Mas às vezes a gente sai quase arrastado desse altar aqui. E ainda tem mais uns irmãos que vêm ali pedir oração porque não horário suficiente no culto. Aí eles vêm lá pedir oração para nós e claro que a gente vai orar.
Ou seja, aí é para derrubar mesmo e matar o pastor, mas tudo bem, vamos embora. E eu estava muito mal, muito mal. E depois que eu fiz aquela dieta, eu fiquei bem. Eu já não me sentia tão cansado, uma energia para poder brincar com meu filho. E o melhor de tudo, conto ou não conto, igreja? Falo ou não falo? A minha esposa começou a me dizer que estava melhor. Ela me disse, meu Deus, amor, tu está mais jovem, mais bonito, mais... Eu disse, aleluia. Obrigado, Tati. Aleluia. E você me pergunta, pastor, foi fácil? Não foi. Valeu a pena? Valeu. E é por isso que eu estou conversando um pouquinho com você. Hoje é uma introdução de tudo aquilo que a gente vai falar nessas semanas. Porque eu tenho certeza que há muita gente com uma expectativa hoje aqui. E o texto que nós lemos, ele é incrível, porque diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. Com Cristo eu posso melhorar os meus hábitos. Com a força de Deus, com Cristo, com o Senhor, não somente na minha força, não somente na minha vontade, no meu poder, mas com Cristo eu posso desenvolver hábitos melhores. Com a força de Deus, com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, eu posso ser melhor. E é por isso que eu estou compartilhando com você. Hoje o tema da mensagem é 3 verdades fundamentais sobre os hábitos. A primeira verdade, quem quer saber, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso, você conhece alguém preguiçoso? Não. O preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso quer, mas nunca alcança o que quer. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A primeira verdade que eu gostaria que você guardasse no teu coração sobre hábitos é: os hábitos alcançam aquilo que os sonhos só imaginam. Os hábitos alcançam aquilo que os sonhos só imaginam. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos que a pessoa preguiçosa tem desejo na vida. A pessoa preguiçosa, ela tem sonhos na vida. A pessoa preguiçosa, ela tem objetivo de vida na vida. Porém, isso não é suficiente. É importante você ter sonhos? Claro que é. É uma das linguagens de Deus na alma do ser humano, são os sonhos. O que faz muitos de nós despertar pela manhã e sair para viver a vida é para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. É muito importante. Mas somente sonhar ou somente ter um projeto de vida não vai mudar muita coisa. Há um estudo que foi feito que diz que 90% das pessoas, no final do ano, no mês de dezembro, fazem projetos de vida para o ano que vem pela frente. E nós somos uma igreja que trabalha com projeto de vida. Nós em 2023 nos projetamos para 2024. E quais são esses projetos? Por exemplo, na área da saúde, alguém vai fazer um projeto de vida e ninguém vai fazer um projeto de vida escrevendo: esse ano eu quero ganhar peso, com exceção aqueles que perderam, estão magrinhos, precisam ganhar um pouquinho de peso. Mas a maioria diz o quê? Esse ano é o ano que eu vou perder peso. Poucos começam o ano escrevendo o seu projeto e dizendo: esse ano eu quero ganhar 30 quilos. Chegar ao final do ano, quero subir naquela balança, quero ver aquele ponteiro lá, estrangular naquela máquina. Dificilmente alguém faz isso. É o contrário. O objetivo das pessoas na virada do ano, no começo de um novo ano, sempre é cuidar da saúde. Você sabe o que eu estou falando? Você é inteligente e muitos que estão sentados aí fizeram um projeto de vida. Esse ano eu preciso perder peso. Esse ano eu preciso, é necessidade cuidar da minha saúde. Eu preciso fazer exercícios. Quem é que falou, aliás, quem é que projetou para esse ano fazer exercícios? Deixa eu ver. Amém. Dá para ver. Nós precisamos fazer exercícios. Precisamos fazer exercícios. Outro dia um menino chegou para mim e disse: pastor, esse ano você volta a jogar futebol com o pessoal da igreja? Eu disse: vou voltar, vou fazer um exame agora para ver como está minha costela, que estava fraturada. O prazo que o médico me deu era até janeiro, melhorar. Então agora eu vou ver como é que está, e se estiver tudo bem, vamos embora, vamos começar a fazer uma atividade, começar a correr, fazer alguma coisa. Por quê? Porque é necessidade, hábito, tem que ser um hábito. Nas finanças, quem é que começa o ano escrevendo assim, ó: esse ano, esse meu projeto vai sair do papel, eu vou ser desempregado o ano todo.
Quem é que faz um projeto de vida e escreve: esse ano eu quero ter, mas olha, eu quero ter o dobro de dívida que eu tenho. Esse ano não vou poupar nada. Tudo que eu ganhei é churrasco no final de semana. O que eu ganhei na semana, vou convidar o pastor Patrick, a pastora Rose, o pastor Rafael também pode convidar. Vou levar lá, vamos comer e vamos comer. Não, ninguém em sã consciência pensa, alguns agem assim, mas ninguém em sã consciência tem um projeto de vida assim. Não, muito pelo contrário, esse ano vai ser um ano melhor. Esse ano eu vou saldar aquele financiamento da casa própria. Eu vou trabalhar, vou me esforçar. Deus vai me dar saúde para isso. E eu vou conseguir quitar meu carro. Esse ano eu vou conseguir quitar aquela dívida. Esse ano, o empresário que está aqui, eu vou aumentar o meu faturamento. Em nome de Jesus, vou trabalhar, vou contratar, vou alargar as tendas da minha empresa. Porque chegar final do ano, eu quero estar faturando mais. Assim são os projetos de vida. Os projetos de vida na área de relacionamento. Quem é que faz um projeto de vida e escreve no seu projeto: esse ano eu quero ficar bem longe de Deus? Quem é que faz um projeto de vida? Esse ano não escapa, eu vou separar da minha esposa. É meio arriscado hoje, né? Tem marido que eu estou dando ideia já, né? Esse ano não quero ter amigos. Não, é exatamente o contrário. Esse ano eu quero estreitar o meu relacionamento com Deus. Esse ano eu quero ter um relacionamento ainda mais saudável com a minha esposa, com os meus filhos. Esse ano eu quero ser um melhor marido, um melhor pai. Esse ano eu quero ter os melhores amigos, os melhores networks, as melhores conexões. Eu quero me conectar com gente inteligente. Eu quero me conectar com pessoas que eu posso contribuir, ajudar, fazê-las crescer. Todos nós aqui temos objetivos muito semelhantes. A grande questão ou a grande pergunta é a seguinte: por que existem pessoas que alcançam seus objetivos e há pessoas que não alcançam? A resposta é muito simples. O projeto de vida por si não dá resultado. São os hábitos que você tem que farão o seu projeto de vida se cumprir. Projetos, metas, sonhos... se você não tiver hábitos, você não terá êxito. E essa é a grande diferença entre vencedores e perdedores. Não são os projetos. O que é a diferença entre eles é que um cria hábitos para alcançar os seus objetivos. Já o outro continua com maus hábitos que nunca levarão ele a alcançar. Uma pessoa de êxito, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que alcança os seus sonhos, os seus projetos, são aquelas pessoas que fazem consistentemente, todos os dias, o que os perdedores fazem ocasionalmente. Ele tem disciplina, ele tem hábito saudável e ele faz isso sempre, todo dia, toda hora, todo momento. Já aquele que é o perdedor é aquele que faz de vez em quando e quer que a coisa vire. Então, não se contente em apenas começar ou em sonhar e escrever os seus projetos. Determina no teu coração desenvolver bons hábitos. Decida mudar os seus hábitos. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque para alcançar os seus objetivos você tem que mudar os seus hábitos. Caso contrário, você vai poder vir aqui 6 semanas, ouvir as 6 palavras e nada disso vai mudar na tua vida se você não aplicar. A palavra de Deus diz que a palavra pregada, ela precisa ser ouvida, discernida e aplicada. Se eu somente ouvir a palavra e não aplicar a palavra, é como um homem que constrói a sua casa na areia e no primeiro temporal que vier, a casa ela vai ruir. O que nos faz bem-sucedidos não é somente ter metas, é desenvolver bons hábitos. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar um pouco. Se o seu objetivo é perder peso, pastor, eu quero perder peso, você deve desenvolver o hábito de uma alimentação saudável. Eu falava pouco, é difícil? Claro que é. O cara é chocólatra, o cara não pode ver um pudim de leite, o cara vai ter que fugir disso tudo, passar longe, distante. Não, pastor, mas o meu problema é a tireoide.
Falo ou não falo? Então procura ajuda médica para resolver a tireoide. Eu vi aquele prato que tu fez da tireoide, né, Júlio? Jesus viu. Você tem o objetivo de comprar um apartamento, trocar de casa, de carro, reformar casa. Tem que ter um bom hábito de economizar. Eu desafio você a baixar um aplicativo ali de finanças na internet, está cheio de graça lá. E aí você anota todo chiclete que você compra, toda bala que você compra. E no final do mês você vai ver que só isso aí tu paga a conta de água praticamente da tua casa. Coisas supérfluas, que só vai estragar teus dentes. E graças a Deus, porque o pessoal de clínica aí está feliz, né? Os dentistas. Mas irmãos, se eu quero, guarde isso, se eu tenho um objetivo de ter um relacionamento mais próximo de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver isso, eu preciso criar um bom hábito. Qual é o bom hábito? Oração, leitura da palavra, devocional. Eu vou ler a Bíblia, eu vou destacar tudo que eu li, em seguida eu vou escrever o que Deus falou comigo, o que foi ministrado ao meu coração, o que eu aprendi com isso. Isso vai me levar para mais perto, para conhecer ainda mais o coração de Deus. Então são hábitos que nós temos que ter de acordo com aquilo que é o nosso objetivo. Os sonhos só sonham. O que alcança o objetivo não é quem sonha, alcança o objetivo quem cria bons hábitos. Se você tem o objetivo, mas não desenvolve o hábito, você só tem um desejo. E deixa eu te falar uma coisa, ter desejo e não desenvolver o hábito é a mesma coisa que não ter nada. O que diferencia alguém que tem desejo e alguém que não tem desejo? Se esse que tem desejo não tem hábito para alcançar, os dois, só um é sonhador e o outro não é sonhador, mas os dois não vão alcançar os seus objetivos. Quantos estão aí? Então a primeira verdade sobre os hábitos é que os hábitos alcançam aquilo que os sonhos só imaginam. Os bons hábitos são chaves para você se tornar a pessoa que você quer ser na vida. Os bons hábitos, eles são chaves para você se tornar a pessoa que você quer se tornar na vida. Quem você quer ser? O que você quer ser da vida? Qual é o marido que você quer ser? Qual é o pai que você quer ser? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Os bons hábitos levarão você a essa conquista. Zacarias, o profeta, e essa é a segunda verdade. Capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Segundo, pequenos hábitos, grandes resultados. Pequenos hábitos, me ajude, igreja, pequenos hábitos. O profeta Zacarias aqui, ele está exortando o povo a não menosprezar o poder das pequenas coisas. Pergunte por quê, pastor? Essas 6 pessoas me procurem depois que eu dou a resposta. Pergunte por quê, pastor? Porque os pequenos começos podem ser o início de uma grande obra de Deus na tua vida. Os pequenos inícios. Se na minha primeira reunião dessa igreja, quando eu cheguei na casa do meu irmão e nós estávamos lá em 12 pessoas, e eu olhasse aquele grupo e dissesse assim, e ainda eu tenho um sonho de ter uma grande igreja nessa cidade, com 12 pessoas, onde nós vamos chegar? Lugar algum. Tudo gente ferida, tudo gente de igreja que saiu machucado. Como que nós vamos constituir uma grande igreja nessa cidade? Como que vai cumprir aquilo que Deus falou? Mas eu entendi sempre na minha vida o poder que existe nas pequenas coisas. Davi não matou o gigante com um canhão. Davi matou o gigante com uma pequena pedra que o derrubou e depois então com uma espada cortou a cabeça de Golias. O poder das pequenas coisas. Fica atento. Às vezes você está em busca de algo extraordinário e Deus coloca pequenas coisas na tua vida e você não tem prestado atenção. O poder que existe nas pequenas coisas. Quanta gente que está desprezando pequenos hábitos. Pequenos inícios podem dar grandes resultados. Podem dar grandes conquistas. Muitas pessoas querem resultados extraordinários e não há nada de errado nisso. Mas não está disposto a começar. A dar o primeiro passo. Não estão dispostas a isso. E o que eu percebo é que quando você não dá importância aos pequenos hábitos,
Você pode cair na falsa crença de que pequenos hábitos não trazem grandes consequências na sua vida. Porém, a verdade é que a sua vida é a soma de todos os seus hábitos. Você é hoje o que você faz. Ah, não. Sim. Todos os teus hábitos te levaram a viver o que você está vivendo. Teu casamento é assim, sabe por quê? Porque você age dessa forma. E como resultado é isso que você está vivendo. A tua finança, as tuas finanças estão assim, sabe por quê? Não culpe ninguém. As tuas finanças estão assim porque você tem esse mau hábito de não saber administrar as coisas. Ou então você está muito bem, graças a Deus, porque você tem bons hábitos. Ou seja, os teus hábitos nunca serão neutros. Ou eles te fazem, ou eles te desfazem. Os teus hábitos, eles nunca são neutros. Ou eles somam na tua vida, ou eles diminuem. Ou eles adicionam, ou eles subtraem. E eu reforço o que eu já falei, se você quiser uma vida melhor, passe a desenvolver hábitos melhores. Uma das razões pelas quais as pessoas desistem, renunciam dos seus projetos, é porque elas querem resultados imediatos. Elas querem fazer um curso de inglês hoje, amanhã já querem falar inglês. Fazemos parte de uma geração imediatista, Ctrl+C, Ctrl+V, e enfim, e aí você acha que tudo na vida é assim, mas não é. A nossa vida, nós precisamos ter bons hábitos na vida e ter um resultado a médio e a longo prazo. Ei, segunda-feira, amanhã, é o dia mundial da dieta. Amanhã, pastor, eu vou começar a dieta. E quando chega amanhã, você começa a dieta. E você decidiu, acordou de manhã, pegou o teu mix, colocou lá dentro uma folha de couve, um abacaxi e um gengibre. Estou sabendo, né? E bebe aquele negócio detox. Aleluia. E hoje eu vou fazer o jejum intermitente. Já vou fazer o espiritual também, aproveitar tudo junto. E aí você fica o dia inteiro sem comer. A tua barriga parece ter um gato vivo dentro. Uau, uau. E aí chega a noite em casa cansado, com fome, mas você está firme na dieta. E você sobe naquela abençoada, parece ter um satanás naquela balança. Você sobe naquela balança, o que acontece? Parece que ganha peso, enchei, sei lá o que deu. Aí você olha o resultado do primeiro dia, doutor Felipe, e não quero, tá louco, não vale tanto esforço. Se eu tomasse meu todinho de manhã, se eu comesse isso, se eu comesse aquilo, se eu comesse isso, meu Deus, 4 vezes por dia, à noite pelo menos eu estava na mesma ainda, assim, não, até perdi peso, e você desiste. Não é assim, gente. Pequenos hábitos são poderosos. Ninguém vai a uma Olimpíada disputar uma competição com um dia de treino. Vai ter a Maratona de São Silvestre, dia 31. Dia 30 eu vou dar uma corrida em Timbó, vou me aquecer e tal, pegar meu carro, vou para lá e eu vou ganhar a corrida, vai. Só que não. Ninguém, irmãos, compra um apartamento com uma semana de economia. Não, você vai comprar em nome de Jesus, porque Deus vai te prosperar tanto e você vai ter recursos para comprar um apartamento por semana. Mas a gente sabe que não é assim. Nós sabemos que tem que ter bons hábitos. Ninguém se converte no melhor profissional da área com 1 mês de curso numa faculdade. Aliás, os teólogos são diferentes. Tem irmãos da igreja, nessa não, mas tem igrejas que o irmão vai lá, faz uma faculdade de teologia, no primeiro mês ele já vem dar de dedo no pastor e dizer que já sabe mais do que o pastor que está 30 anos pastoreando. Mas não é assim, irmãos. Não é assim que as coisas acontecem. Ninguém tem um relacionamento profundo com Deus. Eu simplesmente dizendo, a partir de agora eu vou ter um relacionamento profundo com Deus, eu oro 2 minutos e nunca mais vou orar, e eu acho que eu vou ter relacionamento. Não tem. O resultado é a médio e longo prazo. Diga comigo, médio. Melhor isso, diga médio e longo prazo. Eu vou te dar mais exemplos. Eu paro ou continuo? Se parar de beber refrigerante e comer doces, com o tempo você vai começar a perder peso. E você vai ver uma grande diferença. Só refrigerante e doces. Só isso. Não é só isso, mas isso já vai te ajudar bastante. Você vai perceber
Você vai perceber uma diferença. Se você começar a economizar um percentual do teu salário, a longo prazo você vai ver como valeu a pena. É possível que você já ouviu falar sobre juros compostos. E se você hoje, a partir de agora, começar a depositar R$300 por mês num fundo de 12% ao ano, 1% ao mês, em 30 anos, sabia que você tem 1 milhão na conta? Com R$300 por mês. 30 anos você tem 1 milhão. E 1 milhão vai render 10 mil por mês. É uma boa aposentadoria, não é? Com R$300 por mês. E tem gente aqui que para R$300 teria condições. Não tenho, pastor, então coloca R$30 por mês. E daqui a 30 anos você tem R$105 mil na tua conta. Poder dos juros compostos. O pouquinho, o bom hábito de se programar para o futuro. Você não tem um filho pequeno? Deposita para ele todo mês R$50 num fundo desse. E quando ele tiver 18 anos, ele tem o dinheiro para pagar a faculdade que ele quiser. Mas nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós temos maus hábitos. Quando cai na mão, a gente quer gastar tudo. Enquanto a gente não vê o último real sair do bolso, infelizmente, nós agimos dessa forma. As coisas não acontecem da noite para o dia. Tem que ter realmente o hábito de fazer as coisas boas para desfrutar dos dividendos que Deus vai nos entregar lá na frente. A tua hora vai chegar. Se você continua fiel ao Senhor, se você continua orando, se você continua fiel a Deus, você pode ter certeza, a tua hora vai chegar. E você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Mas o segredo está onde? Em não parar de fazer as coisas certas. O hábito de comer saudável, de andar, caminhar, o hábito de você orar e outras coisas são pequenos hábitos, mas que vão fazer uma grande diferença. São pequenos hábitos que vão te ajudar em grandes conquistas, mas eles, por favor, entenda isso, eles não acontecem do dia para a noite. Alguém outro dia disse para mim assim: pastor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu disse: minha irmã, esse imediatismo do ser humano, isso me deixa frustrado ao ver alguns dizer isso. Eu não preciso disso. A Bíblia diz que do suor do meu rosto é que vai vir a minha prosperidade. É bom hábito, é trabalhar sim, se esforçar, guardar. Não que você não possa usufruir, mas parte guarde. Pastor, mal e mal dá para comer. Vai mudar essa história em nome de Jesus. Com Cristo tudo é possível, porque é Ele quem nos fortalece. Primeiro hábito então qual é? 1, 2, 3. Vou pregar tudo de novo. Primeiro hábito. Vai, não, para valer agora, vai. Qual é o primeiro hábito? O segundo hábito. Amém? Eu disse para minha esposa há um tempo, agora nessa virada de ano e tal, eu disse para ela assim: eu não me conformo em terminar o ano de 2024 sem alcançar esse meu objetivo aqui, em uma área. Eu vou chegar em 2024, final do ano eu vou alcançar o meu objetivo. E esse meu objetivo, nesse treinamento, eu já fiz muitas vezes e começava e nunca terminava, começava e nunca terminava. Aí eu disse para ela, são 10 módulos, esses 10 módulos são 5 aulas em cada módulo, então 50 aulas, fora os extras que tem. Eu vou pegar todos os dias e eu vou fazer um módulo todos os dias até finalizar. Semana passada eu comecei os 5 módulos, terminei na sexta. Eu disse para ela, nossa, não é fácil, é muito difícil. É muito difícil mesmo, eu acho muito difícil, mas eu não vou parar, amor. Ela disse, amém. Essa semana eu começo o segundo. Se eu começar a ver, é pequeno, não tenho tempo, é correria, é atender os irmãos, é visitar, é preparar mensagem, é orar, é buscar e ainda buscar um tempo para poder me profissionalizar nessa área, me especializar, melhor dizendo, nessa área. Não tem tempo. Aí eu comecei a pensar, eu tenho. Rafael, leva ele para a escola 1h20, começa segunda-feira agora a aula dele, 1h20 começa a aula, leva 1 hora, eu volto, chego no escritório 1h30, começo a atender às 2 horas. Eu tenho 30 minutos para estudar todos os dias. Eu tenho 30 minutos que está me sobrando. E mais, quando é a aula de fonética, o que eu vou fazer?
eu coloco no meu carro quando eu estou indo buscar o Rafael e eu vou praticando a fonética enquanto eu estou indo lá buscar ele. E eu disse para ela, não encerra 2024 sem que eu seja fluente nesse curso. Eu não vou mais ficar assim. Não vou mais. Por quê? Porque é uma decisão. É difícil? Claro que é. Não é fácil você mudar hábitos. Eu queria ficar aqueles 30 minutos no Facebook. Eu queria ficar aqueles 30 dias no Instagram, ver as fofocas dos irmãos. Eu queria. Maus hábitos. Maus hábitos. Eu vou ficar perdendo tempo nisso, meu irmão, onde que 30 minutos tão preciosos da minha vida. A pastora Manuela e o pastor Júlio chegam lá na igreja, eu estou lá dentro falando sozinho, né, Júlio? Mas por quê? Porque eu quero aprender, eu quero continuar crescendo. Então, eu quero ser um agente motivador para você essa noite. Para te mostrar, para você dar valor realmente às coisas pequenas. Não pense, é pequeno, mas é tão pequenininho. Começa, Isaías 60:22, o pequeno será grande. Uma grande e poderosa nação. Ou seja, tem que ter o ponto de partida. Então vamos lá, qual é o primeiro hábito, igreja? Ele já vai colocar para você ler aí. Vai, 1, 2, 3 e... Segundo. Terceiro. Provérbios 23:7. Porque como tu imagina na tua alma, assim tu és. Como eu imagino que eu sou, eu sou. E o que eu aprendo com isso? O terceiro e último. Seus hábitos são formados pela tua identidade. Você só tem esse hábito porque você é isso. Ui, pastor, exatamente. Não há nada no coração do homem que não saia pela boca. Não há nada na alma do homem que não seja denunciada pelo seu comportamento. Ele age assim, ele tem esses hábitos porque ele é assim. Então o que nós precisamos? Restaurar a nossa identidade. Como você se imagina, ou seja, o pensamento vai gerar um sentimento. O sentimento vai gerar um comportamento. E o comportamento vai gerar um resultado. É por essa razão que se eu quiser ter bons hábitos, eu preciso desenvolver uma identidade correta. Uma identidade errada desenvolve hábitos tóxicos. Por exemplo, se você se vê como um perdedor, você se comporta como um perdedor. Os teus hábitos são de perdedor. Quer ver hábitos de perdedores? Falo ou fico quieto, igreja? Falo. Vive falando mal dos outros. Eita hábito de perdedor, irmão. Quer perder na vida? Quer ser frustrado em tudo que você faz? Fale mal dos outros. Ou fique perto de alguém que fale mal dos outros, porque você é a próxima vítima. Só você é ingênuo para não entender isso. Porque a hora que você sair da roda, você vai virar o assunto. Outro dia, o Júlio dizia para mim, pastor lá, e de repente o cara saiu, e quando ele saiu, ele virou a notícia, né? Eu disse, você entendeu porque eu não frequento aquele lugar? Porque quando eu tiver que sair mais cedo daquele lugar, eu vou ser o assunto de todo mundo. Eu não quero, não vou andar nesses meios. Por quê? Porque são meios de pessoas derrotadas. Hábitos de derrotados, de perdedores, ninguém presta para ele. Nada presta. Tudo ele arruma defeito. Tudo só vê o lado negativo. Nada tá bom. Vive murmurando, vive reclamando, reclama de tudo. Esse é alguns dos hábitos dos perdedores. E qual é o hábito dos vencedores? É o hábito da tua vida, em nome de Jesus. Qual é o hábito dos vencedores, pastor? Excelente. Vamos fazer? Vamos. Como? Bem feito. Porque se não é para fazer bem feito, nós nem vamos fazer. É diligente, é cuidadoso. O hábito de pessoas vitoriosas vive falando de ideias, de projetos. Se ele está com alguém, ele está borbulhando, dando conselhos, ajudando, orientando, estendendo a mão. E quando alguém fala para ele de alguém, ele, querido, ou a gente muda o assunto, ou senão eu vou mudar de ambiente. Porque, ou então vamos chamar ele aqui para ele participar junto da conversa aqui. Porque eu não tenho o hábito de derrotado igual o seu, que você está falando mal dos outros. Cara, essa fugiu. Eu ensino aqui nessa igreja há mais de 12 anos isso. Não seja murmurador passivo. Alguém chegou e falou mal de alguém para você, corta, meu irmão. Porque no final você vai ser o ruim da história. Porque se for abordar ele vai dizer que você que é mentirosa e falou errado. Então esses são hábitos de pessoas vitoriosas, aqueles que realmente confrontam esse tipo de situação, que confrontam pessoas com hábitos
de vencedores que estão pensando sempre o que ele pode acrescentar na vida das pessoas, o que ele pode contribuir para que a pessoa cresça. Esses são hábitos de pessoas realmente que crescem. Pastor Disney esteve aqui no domingo passado, e o Disney é um amigo de muitos anos, e eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque o Disney, ele foi o pastor que, eu não lembro qual foi o ano, mas ele reuniu alguns pastores da cidade, e ele fez a primeira reunião do conselho de pastores aqui, para acabar com a intriga que existia entre os pastores na cidade, porque haviam pastores que viam as igrejas como uma empresa, e que se outra abrisse era concorrente. E eu lembro que a reunião, nós estávamos ali, eu, ele e mais 3, 4 pastores, que hoje não estão mais nem na cidade, mas nós começamos o conselho lá atrás, e sempre admirei ele, porque todas as vezes que você senta com o Disney, em nenhum momento ele vai deturpar a história de algum pastor, ou ele vai expor, nunca. E é bom andar com gente assim. É bom quando você senta com alguém que não fala dos outros, a não ser que fale positivamente. A não ser que quando eu sento, como eu sentei com um casal outro dia e disse: nossa, pastor, eu convidei meu cunhado para ir no encontro de casais esse ano, porque ano passado a gente foi, e a gente teve um tempo lá, foi tão bom, o pastor Patrick, a pastora Rose, meu Deus, um casal tão precioso. Isso é legal, gente. Isso é bom. Quando você senta com pessoas que falam bem dos outros. Então esse é hábito de pessoas vitoriosas. E a pessoa, ela faz isso porque a identidade dela é assim. Olhem para mim. E preste muita atenção. A Bíblia diz, e a gente tem que ter um cuidado, porque uma das maiores estratégias do inimigo é tentar destruir a tua identidade. E dizer que você errou, então você é um erro. A tua identidade é um erro. E você falhar, e você tem uma identidade falha. Que você perdeu, então você que é o perdedor. Você caiu, então você que não presta. Você é o erro. E é assim que o diabo faz. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. A Bíblia diz que nós somos perdoados por Deus. E eu pequei, e infelizmente é uma luta constante para não pecar. Mas quando eu pequei, eu alcanço a misericórdia de Deus e Ele me perdoa e continua me vendo e me amando como um filho, diferente de Satanás. A Bíblia diz que nós somos herdeiros das promessas de Deus. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedor. Essa é a tua identidade. Preste muita atenção. Por que eu não minto? Simples, porque a minha identidade é de filho de Deus, e filho de Deus não mente. Eu sou filho de Deus, e por ser filho de Deus, eu não minto. Eu não minto para ser filho de Deus. Eu já sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. E como identidade eu tenho bons hábitos. E um dos bons hábitos é ser como meu pai, não ser mentiroso. Por que eu não fumo? Por que eu não fumo, não ingiro drogas? Por quê? Porque eu não sou uma lareira, um chaminé? Não sou. Eu não sou um objeto que Deus criou para fazer fumaça, intoxicar o meu corpo e morrer mais cedo. Pode ser que eu vá para o céu até, porque eu confessei Jesus e é Ele que me salva, não é o cigarro ou sem cigarro, mas para que eu vou mais cedo? Por que eu vou prejudicar a minha saúde? Por que eu vou ser uma má referência para os meus filhos nesse aspecto? Se Deus me criou dessa forma, se Deus criasse eu para fumar, por exemplo, eu teria Se Deus criasse, Ele colocaria um chaminézinho aqui, na testa, nos ouvidos igual o Frankenstein, não sei. Mas não, nós somos criados por Deus para ser templo e santuário do Espírito Santo e cuidar do nosso corpo também. Por que eu não tenho o hábito de implorar amor para ninguém? Você precisa me amar. Parece o baby lá da família dinossauro. Você tem que me amar, você tem que me amar. Você precisa me amar. Ovelhas, não sinto amor nessa igreja. Ninguém me ama, ninguém manda mensagem para o pastor para ver se está tudo bem com ele. Ninguém. O pessoal só manda mensagem para mim para pedir oração. O pessoal só mete fogo em mim. Ninguém manda uma mensagenzinha: pastor, está tudo bem? Estou mandando uma mensagem porque eu te amo. Você é muito importante para mim. Estou desabafando aqui, não? Não, graças a Deus eu recebo. Mas isso não me move, sabe por quê? Porque o papai me ama. E que amor é esse que deu o filho por mim?
Ninguém me ama tanto como Deus. A minha esposa me ama muito, mas ela não me ama como Deus me ama. O meu filho me ama muito, ele diz isso para mim todos os dias, mas ele não me ama como meu pai me ama. E mesmo que papai, mamãe, todo mundo me desampare, o papai do céu me ama, ele me ampara. Então eu não preciso ficar mendigando amor. Eu não preciso ficar... Eu não estou dizendo que não possa, tem que fazer, é o papel do marido dizer para a esposa que ama, para os filhos, tem que abraçar muito, curtir sim. Mas eu não dependo disso, por quê? Porque eu entendo o amor de Deus na minha vida. Por que eu tenho o hábito de perdoar as pessoas que me fazem mal? Por que eu tenho o hábito de pedir perdão para as pessoas que eu faço mal? Porque o papai me ensinou assim, Deus me ensinou, que se eu quiser o perdão dele, eu tenho que perdoar os meus ofensores. Que eu tenho que pedir perdão. Consequência é outra coisa, ele vai colher, mas o perdão tem que ser liberado. Por que eu chego em ponto nos meus compromissos? Porque eu sou um homem de Deus e de palavra, e se o acordo foi 4 horas, eu vou chegar 4 horas. Tem a ver com caráter, mas é um bom hábito. Tem gente que tem um mau hábito de chegar atrasado em tudo. Você conhece alguém assim? Não precisa olhar para o lado, olhe para mim. Irmãos, a minha esposa, ela já está pronta. Quando ela diz assim, estou pronta para ir para o culto. Eu digo assim, então agora arruma o Rafinha. Ela começa a arrumar o Rafinha. Quando o Rafinha só falta colocar o tênis, eu vou me arrumar. Eu acabo antes deles. E aí eu entro no carro, espero eles chegarem. Quando começa o tempo passar, tic-tac, 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 eu digo, vamos amor, o culto é às 7, o culto é às 8. Eu gosto de chegar 1 hora antes, 40 minutos antes, meia hora antes, eu gosto de chegar antes. Eu não gosto de chegar atrasado, amor, mas o culto é às 8, a gente pode chegar às 8. Não, eu quero chegar antes, eu quero... Mas tem gente que não chega nem antes nem na hora, chega depois, e é hábito já, é mau hábito. Tem gente que é tão visto mal nesse ponto, que a família diz assim, o aniversário é 4 da tarde. Aí de repente eles dizem assim, quem falta? Quem falta? Pode ter certeza que vai chegar às 4h30, porque é sempre assim. Não pode ser assim, é tão feio, gente. É mal educação com aqueles que estão lá. Um dia eu fui pregar numa igreja lá em Joinville de um pastor amigo meu. Tinha uns irmãos junto comigo. O culto começava às 8 horas. Como eu tenho o hábito de sempre chegar cedo, cheguei cedo lá na igreja, encostei meu carro no estacionamento da igreja e a porta fechada ainda da igreja. Sem brincadeira, 8h05 chegou o diácono e abriu a igreja. O culto começava às 8. 8h05 ele abriu a porta. No que abriu a porta, eu saí do carro. Eu disse, o pastor está aí? Porque eu mandei mensagem e não me respondeu. Ele falou assim, não, pastor, não chegou ainda. Eu disse, mas o culto que hora começa? É para começar às 8, né, pastor? Eu disse, como é para começar às 8? Começa às 8 ou... É para começar às 8, mas... Não dei muita conversa, depois subi, sentei lá e ele me dava liberdade, é um grande amigo meu. E daqui a pouco ele chegou todo aloprado, violão nas costas, foi lá, subiu no altar, pediu para ligar o som, passou o som rapidinho lá, o povo foi chegando. 8h30 começou o culto. 8h30. Começou o culto, um culto abençoado e tal. Quando acabou o culto, ele falou assim para mim, você viu que as pessoas chegam tarde na igreja? Nós temos uma dificuldade aqui nessa igreja, que as pessoas chegam tudo tarde. Eu disse, é verdade, começando por ti, né, pastor? Você é meu amigo, mas eu vou te falar uma coisa. Se você quer mudar isso, muda o teu hábito. Chega meia hora antes na igreja. Passa som e nem fica passando som quando a igreja está presente, que isso é muito chato para quem está sentado lá embaixo. Ficar vendo vocês repetindo. Passa o som rapidinho, vão passar a orar. E outra, pastor, se você começar toda vez 8 em ponto culto, o povo vai começar a chegar 8 em ponto, ou antes, para não perder. Porque a igreja é a cara do pastor. Ele olhou para mim, eu disse, a única forma de você mudar é mudar os hábitos. Então o hábito tem a ver com a tua identidade. Por que é que eu tenho o hábito de querer crescer, o hábito de ler, de me especializar? Porque eu sou um líder. Eu sei da minha responsabilidade. Eu sei que eu tenho gente aqui do mais alto gabarito, debaixo de asas. Eu tenho vários tipos de pessoas aqui. Eu sei que tem gente aqui que vem 40 quilômetros para sentar aqui, ouvir uma palavra e depois mais 40 para voltar para casa. Eu sei da minha responsabilidade. Eu não vou entregar qualquer coisa, até porque a palavra de Deus não é qualquer coisa. Eu tenho que entregar o meu melhor aqui para você nessa noite. E por que para você tem que ser diferente? Não pode.
É porque eu entendi qual é a minha identidade. Ei, guarde isso. É porque eu sou, o hábito é formado. Não é o hábito que vai fazer quem eu sou. O hábito já é o que de fato eu sou. O mundo precisa ter para ser. Nós somos e por isso temos. E é isso que eu quero que você guarde no teu coração. Não é porque tenho esses hábitos que eu sou. Não, é porque eu sou que eu tenho esses hábitos. Porque eu sou um marido fiel à minha esposa. Porque eu não sou imoral. Porque eu sou um homem de palavra. Porque eu sou um filho de Deus. Não é porque eu sou um pastor, também. Mas muito além disso, eu sou um filho que é mais importante do que um pastor. Eu sou um filho de Deus. Eu sei a minha identidade. Então eu sei, como filho de Deus, que esse ambiente eu não posso estar. Por quê? Porque não é o hábito de um filho de Deus estar nesse ambiente. Eu sei que eu não posso beber isso aqui, por quê? Porque não é hábito do filho de Deus beber isso aqui. Eu sei que isso aqui não pode ser feito, por quê? Porque não é hábito de filho de Deus estar em complô com essa situação. Eu creio que você está compreendendo o que eu estou te dizendo. Eu sou um filho de Deus e por isso eu ajo dessa forma. A grande questão é quem você é, ou quem você quer ser, quem você quer se tornar, que tipo de pessoa você quer ser no futuro. Porque de acordo com a tua resposta, esses são os hábitos que você deve começar a desenvolver quando? Hoje, nesse momento. Existem líderes que um dia eu lembro, aqui nessa igreja, eu era pastor auxiliar, não, eu era só um obreiro da igreja. Isso foi em 2009 mais ou menos. Eu lembro que o meu pastor um dia, na época me chamou na sala e disse assim para mim: Rafael, você quer ser pastor mesmo? Eu disse: quero, pastor. Então como que você não consegue nem resolver uma questão tão pequena? Eu disse: que pequena? Você prometeu para o Gustavo um CD de mensagem, que na época era gravado CDs em mensagem de áudio. E esse CD que ele comprou estava falhado. Ele deu para ti o CD e disse o quê? Pastor Rafael, está falhado, você pode trocar para mim? E você falou para ele que ia trocar. Já passaram 2 semanas e você não trocou. Você acha que um homem de Deus, que diz ter palavra e que é um pastor, pode fazer isso? Eu disse: não. Ele disse assim: então resolva isso agora. Que lição, irmãos, e graças a Deus por isso, porque naquele mesmo dia eu já gravei o CD, já etiquetei com a etiqueta que tinha que ser dada, coloquei no estojinho, liguei para o Gustavo, fui na casa dele e disse assim: ó, Gustavo, tá aqui ó, o CD, eu quero pedir perdão para você, porque eu prometi para você isso aqui há 2 semanas e infelizmente eu falhei, me perdoe. A Bíblia diz que nós temos que prometer ou fazer voto e cumprir, do que falar e não cumprir, porque senão é um tolo. Então, o que nós vamos levar daqui nessa noite é exatamente isso. Tentar não, orar a Deus e identificar quais são os maus hábitos que nós temos. Fica de pé por um instante. Eu vou orar por você. Quais são os maus hábitos que nós temos? Sabe, irmãos, a ciência é tão bonita. Semana passada eu tive um tempo com um casal e ela é psicóloga. E foi muito especial o tempo que nós tivemos. Até para falar alguns assuntos. E um deles foi uma questão da ciência mesmo. Eu disse para ela assim: você me explica um pouquinho mais sobre conexões neurais? E ela falou: pastor, me fala o que você entende disso. E eu falei para ela. E quando eu falei, ela falou assim: ó, fechou, pastor, é isso aí. Conexões neurais, hábitos. Tudo que você faz a primeira vez cria uma conexão no cérebro. Tudo que você faz. Um dia uma mamãe preocupadíssima porque os pais são separados e o menino foi passar o final de semana com o papai. Um menino de 9 anos. E o papai estava fumando vapor, pendrive de fumaça. E o menino pediu para o papai: o que é isso, pai? E ele falou: é um vapor. Aí o menino falou: mas para que é isso? O pai falou: é gostoso, é de menta. Você quer experimentar? Que pai, né? Palhaço, paimonha. Pegou meu irmão e botou na boca do piá. E o piá sugou.
E a mãe depois me falou, desesperada, e eu falei para ela, sabe qual é o problema? O problema é que criou uma conexão neural na hora que ele botou na boca e tragou. E se foi bom, o cérebro entendeu que é bom. A partir de agora, para tirar isso aí dali, nunca mais. Vai ter que ter compensação, vai ter que ter uma outra coisa que dê prazer a ele para tirar aquela conexão. Se amanhã ele fumar de novo, escondido, e amanhã depois também, vai começar a criar a conexão, vai fortalecer a conexão. Até chegar ao ponto que vai criar uma corda do tamanho daquelas que seguram os navios nos portos e ninguém mais tira. Assim é a droga, assim é a bebida, assim é tudo. É pegar um filho e dar a espuminha da cerveja e ele gostou. Pronto, você criou uma conexão e ele vai virar um alcoólatra futuramente. Assim é o cérebro do ser humano. É assim que trabalha. E isso vai criar hábitos. Os hábitos, nós acabamos fazendo as coisas automaticamente. Por quê? Porque o cérebro, ele faz de tudo para não consumir energia no ser humano, no corpo do homem. Então ele vai fazer de tudo para não consumir energia. E como ele faz isso? O sistema de crenças. Eu vou ser mais claro com você. Quem aqui dirige? Deixa eu ver. Carro manual. Tem que trocar de marcha, vai, deixa eu ver. Amém. Você troca de marcha, quando você começou a dirigir, como é que foi? Você ia dirigindo bem devagarinho, primeira marcha, pé na embreagem, olhava para a marcha, puxava para a segunda, sim ou não? Às vezes tinha alguém do lado, vai, troca de marcha. Terceira, quarta, enfim. Você tinha que pensar o que tinha que fazer, porque estavam criando conexões neurais. De repente, de tanto você fazer, hoje você não olha mais nem para a marcha. Com o ronco do motor ou com o desenvolvimento do carro, você já sabe, é hora de trocar de marcha. Você faz automático isso, você não precisa mais pensar. Teu corpo não consome mais energia na troca da marcha. Quem aqui conta quantas vezes tem que escovar dente para a direita, para a esquerda, dentinho de cima, de baixo, maxilar. Eu também não sou dentista, né? Olha aqui, irmãos, quem é que ninguém conta, sabe por quê? A gente faz isso automático, não gasta energia. E o cérebro faz de tudo para minimizar a energia do corpo. Tudo. O nosso cérebro, ele é poderoso. O ruim é que a gente aprende as coisas erradas. E o cérebro entende que é certo. E ele vai ficar fazendo isso. Quem de vocês faz aos domingos churrasco e maionese? Deixa eu ver. Não precisa ter vergonha, não vou me convidar também. Por que vocês fazem no domingo maionese, churrasco e Coca-Cola? Porque aprendeu em casa. Eu lembro, na minha idade remota, meu pai, um piá de 3, 4 anos, 5 anos, não, 6 anos de idade, e o meu pai juntando, Otávio, uns tijolos que tinham no fundo da casa, fazendo uma churrasqueira, colocando madeira, o carvão, colocava a grelha ali da geladeira, em cima, um bule de água para apagar o fogo, e ele colocar ali o churrasco e fazer. Enquanto ele estava ali, sabe onde que estava minha mãe? Descascando batatinha. Para fazer o quê? E é uma maionese deliciosa. E aí meu pai ia fazer fazia a compra do mês. Não era como hoje, a gente vai de vez em quando no mercado, ainda alguns fazem mensal, mas era muito, naquele tempo, pessoal, todo mundo fazia compra do mês. Tinha o Scheid aqui em Timbó. Só os mais velhos vão lembrar disso aí. E aí nós íamos lá no Scheid, no SESI, fazia as compras. Na frente tinha negócio de frutas e verduras lá, que eu não lembro o nome do homem. Também não preciso lembrar de tudo, né? E aí, meu pai comprava 4 Coca-Colas. Sabe por quê? Pro domingo. Tinha 4 domingos no mês, 4 Coca-Colas. Então era o churrasco, maionese, Coca-Cola. A minha família a vida inteira foi assim. Domingo é dia da maionese, da Coca-Cola e do churrasco. Durante muitos anos. Eu casei com a minha esposa. Um dia, um domingo, eu disse para ela assim, ela no sábado, amor, o que a gente vai fazer amanhã para almoçar? Casal sozinho sabe como é que é, né? Qualquer coisa tá valendo. Eu disse para ela assim, amor, nem te preocupa, vamos dormir até descansar bem. A gente acorda, vai na panificadora, compra uns pãezinhos, tem ainda presunto? Tem. Fechou, presunto, pãozinho e
E Coca-Cola. Não, eu não bebo Coca, mas enfim. E aí, naquele domingo nós almoçamos pão com mortadela, Johnny. Pão com mortadela. E é bom, né, gente? É bom, muito bom. Segunda-feira eu estava trabalhando, liguei para ela e disse assim: amor, eu vou passar no mercado e vou comprar um churrasco pra gente. Quando? Segunda-feira. Já tem gente pensando, pastor, né? Dinheiro dos irmãos, ele pode, né? Sim, tem gente pensando assim. Claro que tem. Porque você aprendeu assim. É um hábito teu, lamentavelmente. Peguei e fui fazer um churrasco, pastor Patrick. E lá onde que eu morava no apartamento, passava o pessoal da Miller, da Metisa, passava na frente da minha casa, porque era na área industrial. De repente passou 2 rapazes de bicicleta. E eles passando, eles olharam para cima assim, ó, onde que eu estava lá com o espeto. Eu ouvi o que eles falaram. Eles olharam para o outro e disseram assim, ó, churrasco de segunda-feira, hein? Visse lá, churrasco, segunda. Ei, olha para mim, quem falou que não pode ter churrasco de segunda-feira? É os teus hábitos. Você aprendeu de uma forma. E você acredita que o fato de você ter aprendido assim, é assim que se faz. Quantos fazem churrasco de segunda? A maioria não faz por quê? Porque pensa que não pode. Quem disse que não pode? Olha aqui para mim. Quem é que vai comer o churrasco que sobrou do meio-dia? Deixa eu ver. Passa o endereço aí para mim. Quem disse que não pode? Agora, guarde isso. Todas as vezes que eu faço algo pela primeira vez, uma conexão neural é criada. Agora, quando eu paro de fazer isso e faço alguma coisa que compensa isso, eu crio uma nova conexão e cada vez que eu crio uma nova conexão, eu corto a antiga. Tá? Toda vez que eu tenho um bom hábito, eu corto o mau hábito. Vamos voltar para o carro manual. Eu tinha um carro manual. E aí eu fui trocar de carro. E eu decidi pegar um carro automático. Faz muito tempo, um Civic. E quando eu pedi para o cara trazer ele para mim, ele trouxe, ele era de Rio do Sul, e a gente decidiu se encontrar aqui em Rodeio para pegar o carro. Quando eu peguei o carro, carrão e tal, entrei dentro. Quando eu peguei a BR, irmão, e eu acelerei, menos de 1 minuto, eu já meti o pé no freio para trocar de marcha. Porque eu sempre andei com carro, a minha conexão era de um carro manual, e quando eu peguei aquele era automático. Eu pisei no freio no meio da BR. O carro saiu fumaça dos pneus. Ele parou no meio da... Ainda bem que não vinha ninguém, porque senão ia dar um acidente. E durante muito tempo eu tive que me ambientar naquele novo sistema. É automático, não tenho mais embreagem, não tem mais nada, tá, beleza. Ou seja, todo dia que eu dirigi esse carro, Marcelo, o antigo, que era o manual, ia cortando conexões. Vocês estão me entendendo? Até chegar o momento que agora eu sei dirigir o automático. E aí eu fui a Bauru, São Paulo. Quando cheguei em Bauru, fui de avião. Quando cheguei lá, aluguei um carro. Aluguei um carro e não tive o cuidado de ver que era automático ou manual. Eu entrei, um Fiesta zerinho. Aluguei lá na empresa. Quando entrei dentro do carro, minha esposa sentou do lado, as malas atrás. Fomos ao hospital onde meu filho estava. E quando eu saí naquela BR, meu irmão, engatei a primeira, né? E saí... Parecia um carro de Fórmula 1. Daqui a pouco eu estava em 80 por hora, mais ou menos. A minha esposa falou assim, nossa amor, como esse carro é barulhento. Aí eu percebi que tinha que jogar para a segunda, terceira. Tive que aprender novamente o que já havia sido desconectado. Por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque tem muita coisa que eu e você fazemos por hábito, mas que não são bons hábitos. E só tem uma forma de anular os bons hábitos, os maus hábitos. É começar a fazer as coisas certas. Mesmo que sejam pequenas. Mesmo que sejam insignificantes aos olhos de alguns. Mas você vai fazendo, você vai fortalecendo, 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 até chegar o momento que você faz isso de forma muito natural. Horas, sabe o que entristece meu coração? É ver uma notícia que nem semana passada, que disse assim, mulher recebeu um Pix de 80 mil reais na conta dela e ela devolveu. Sabe que isso me entristece? Não é porque ela devolveu, é porque o que deveria ser um bom hábito vira algo extraordinário na visão de alguns.
O mundo está tão corrompido, tão perdido, que se você faz as coisas certas, os bons hábitos, parece que você está errado. Alguém disse assim, quando eu comentei isso assim, no meio de algumas pessoas, ele falou assim, se fosse na minha conta. Aí eu falei assim, se fosse na tua conta e você fizesse aquilo que você falou agora, você seria processado criminalmente por... Como é que é, doutora? É isso aí, por receber indebitamente, né, que não é seu. Você vai responder processo por isso, você vai para a cadeia. Não, eu não faria isso. Então tá bom. O Senhor está nos chamando nessa noite para quê? Para avaliar a nossa vida. E durante todas essas 6 semanas nós vamos falar muito sobre isso. Para que a gente realmente pare tudo. Comece a ver as coisas como são de fato, como devem ser de fato. Eu fazia churrasco, eu colocava um bule de água, igual meu pai fazia, para apagar o fogo. Até que um dia um churrasqueiro veio lá em casa e disse assim, onde já se viu um balde de água do lado do churrasco? Churrasqueiro bom não usa água. Eu disse, por isso que eu uso, não sou bom. Ele disse, deixa de lado isso, rapaz, eu vou te ensinar a fazer um churrasco. Meu pai me ensinou daquela forma. Alguém veio e me ensinou diferente. Não preciso mais encher um bule de água para... Ou seja, a gente tem que realmente estar aberto a ver que nem tudo que a gente faz é o certo. Quantos casais acabam o casamento? Por quê? Porque você age como seu pai agiu. Você aprendeu assim. Só que a tua esposa não é tua mãe. Tua esposa é diferente. A minha esposa tinha um costume, na família dela, de tomar café todo dia de tarde. Coisa dos alemães. Eu mal ia para a mesa para comer. Era uma rotina alucinada. Meus pais tinham lanchonete, era uma loucura. Nós 2 casamos. Sabe o que ela queria, pastor Patrick? Sentar todo dia de tarde e tomar um café. Oh, glória. Quem está certo aí na história? Para mim eu estava certo. Para ela estava certa. Então vamos conversar nós 2? E vamos chegar no meio termo? Vamos. Quem ganhou? Ela. Vamos tomar café. Só muda o endereço. Feche os seus olhos, por favor.